bom dia para todos. Eu fico muito feliz de poder ingressar no círculo de forças amigas e sentir a vibração que envolve essa casa, a proteção dos amigos espirituais que dirigem esse trabalho e poder compartilhar um pouco das reflexões em torno do Evangelho de Jesus. O nosso tema desta manhã é sobre o homem de bem. E nós poderíamos falar do homem de bem trazendo as características morais que o homem de bem deve ter. Mas nós preferimos fazer um trajeto diferente. Nós preferimos contar alguns detalhes da trajetória de Jesus e mostrar como que ele expressou as características do verdadeiro homem de bem, servindo de guia e modelo para todos nós. E essa trajetória, ela começa no mundo espiritual. Nós precisaremos de muitos séculos, mas daqui a muito tempo nós entenderemos o que representa a vinda de Jesus até nós. Deixando a grandeza espiritual, a governadoria do planeta, ele decide vir até nós, até as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas lutas, para poder compartilhar conosco as coisas aparentemente simples. Um sorriso, uma palavra, um conselho, um apoio, uma cura, uma palavra amiga que ele transmitia para todas as pessoas que o procuravam. Então, a grande e primeira lição de Jesus, ele que era o governador espiritual da terra, que detinha todas as possibilidades espirituais. Hoje, muitos aqui que buscam a casa, às vezes procurando um lenitivo para o seu corpo, procurando aliviar a sua dor física, se impressionam com os recursos que a espiritualidade tem para tratar do nosso corpo físico. É uma água fluidificada, é um comprimido que se materializa, é uma cirurgia espiritual que é realizada, e isso por amigos espirituais que estão conosco. Imaginem as possibilidades espirituais de Jesus. O seu magnetismo, os recursos que ele tinha e as possibilidades que ele tinha nas mãos. Bastava tocar os olhos de um cego e a pessoa voltava a ver. Às vezes tocava um corpo coberto de lepra e esse corpo se recuperava. Possibilidades divinas que ele tinha na mão. E como ele escolhe iniciar o seu trabalho? Nascendo num lar de um carpinteiro, numa manjedoura. Maria e José, que foram chamados para participar de um censo, viajam e no caminho Maria começa a entrar no trabalho do parto. E não havia uma hospedaria para recebê-los. Não havia um local que pudesse abrigar aquela família. E o espírito mais eminente, o mais sublime dos espíritos da terra, nasce numa manjedoura.
para mostrar que não é de onde você começa que define quem você é. É para onde você vai. É o objetivo do teu espírito imortal que define a nossa grandeza espiritual. Jesus nos dá uma lição de que com pouquíssimos recursos, começando do nada, era possível começar na Terra um trabalho de renovação de todos os corações. E essa grande lição já começa a nos tocar, porque nós pensamos em nós todos. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade de relacionamento na família, talvez esteja passando por uma doença física, talvez esteja se sentindo inadequado nesse país, porque está distante da sua cultura, distante da sua língua, distante do seu povo, distante de familiares. Talvez se sinta pobre de recursos para começar uma nova vida. E fica essa lição luminosa do governador das nossas almas, que começou numa manjedoura. Simples. Simples. Numa família unida, ligada aos propósitos espirituais, ele inicia sua jornada. E diz o Evangelho que no momento em que ele nasce, naturalmente o ambiente cercado de entidades angélicas, e eles cantam um hino que diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Era o lema dos anjos, que entendiam que precisavam ter paciência conosco, para ter boa vontade, por causa da nossa teimosia, por causa da dureza dos nossos corações. Boa vontade para com os homens. Eles não vinham ferir, não vinham trazer uma mensagem de violência, não vinham violentar as consciências, não. Eles respeitavam a decisão de cada um. E essa sempre foi a atitude de Jesus e é a primeira atitude do homem de bem. O homem de bem, o ser humano de bem, está sintonizado com o bem. Ele nunca age com precipitação, com violência, ainda que os seus propósitos sejam do bem. Porque para o homem de bem, não basta o propósito, os meios, os instrumentos também têm que ser do bem. Eu não posso fazer o bem me servindo do mal, utilizando de estratégias do mal, de instrumentos da maldade. Porque os fins não justificam os meios quando se trata do homem de bem. Ele sempre age com bondade, ainda que precise perder para isso. Aceitar a derrota. E assim Jesus começava a sua trajetória. E muitos de nós ficam curiosos. Como que seria o menino Jesus criança? Como que ele se comportava? E muitos começam a imaginar coisas mirabolantes. Então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela psicografia do inesquecível Chico Xavier, que está presente aqui nessa casa, né? Essa é a letrinha dele, é a letra dele. Amor, saber,
fé, caridade, espírito. É a letrinha dele. Psicografou essa obra. E aqui ele narra Maria contando sobre o seu filho. Mas é preciso que você sintonize para os que não são, para quem não é mãe, né? No meu caso, sou pai, mas não sou mãe. É preciso sintonizar com o coração feminino de mãe para entender essa página. Esse parágrafo que eu vou ler. Porque é um coração feminino. É um coração materno falando do seu filho. E ela diz assim: conversando com a sua prima Isabel, mãe de João Batista, meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com viajantes que demandam a Samaria. Ou as aldeias mais adjacentes, as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, às pessoas que passam, aos mendigos sofredores. Fala da sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei na observação dos doutores da lei. E constantemente eu fico preocupada em relação ao seu destino. E que mãe não ficaria? Uma criança que poderia estar brincando e está ali conversando com a lavadeira, conversando com um doente, conversando com um mendigo. Ela diz que teve um dia que ficou assustada, porque encontrou o menino Jesus conversando com um criminoso famoso da região. Você imagina encontrar seu filho pequeno conversando com um criminoso que está sendo procurado aqui na cidade. E ele falava para o criminoso da união dele com Deus, de o quanto o coração dele era ligado a Deus, e do quanto Deus poderia fazer por cada um de nós se nós estivéssemos mais unidos ao Pai. E consolava, orientava o criminoso, mas ele tinha uma palavra de bondade para todos. Não era comum você encontrar uma criança pequena com esse comportamento. Então ali, o coração de Maria, coração de mãe não se engana, começou a pressentir que naquele filho ela teria alegrias divinas, mas também aquele filho exigiria dela, mãe, muita coragem. Muita coragem. Porque não é fácil patrocinar o bem. Receber um espírito dessa envergadura não é tarefa para qualquer coração feminino. Por isso ela é essa mãe grandiosa que envolve a todos nós como filhos pela grandeza do seu coração materno. Ela que soube receber todas as angústias, e nós vamos voltar nesse assunto. Ela começa então a ficar preocupada, como toda mãe, preocupada com o futuro do filho. Então ela procura o templo, conversa com autoridades, com pessoas influentes e pede um emprego para Jesus. Uma escola. Qual mãe não preocuparia com isso? Qual mãe não quer colocar o filho numa escola, não quer que ele tenha uma formação, não quer que ele tenha uma profissão, que ele se estabeleça? E essa foi a preocupação dela. Ela então procurou, conversou com os sacerdotes
porque ela era prima de Isabel e o marido de Isabel, pai de João Batista, era sacerdote. Portanto, eles tinham um círculo de relações no templo. Ela utiliza essas relações para tentar um caminho mais fácil. Quando ela regressa para casa, o menino Jesus, agora quase um jovem, de 12 para 13 anos, está na porta aguardando ela. Quando ela se aproxima de casa, que olha para ele, já percebe que ele não estava contente. E ele pergunta para ela: mãe, o que queres de mim? O que você quer de mim, mãe? E ela, já conhecendo o filho, sabia que ele se referia à providência por ela tomada. Acaso, mãe, eu não estou dando testemunho da minha comunhão com o Pai que está no céu? Olha a pergunta dele. Mãe, eu não estou te dando um testemunho de que eu estou em comunhão com o Pai? Se Deus é por nós, quem será contra? E ela fala: meu filho, eu tenho cuidado por você. Reconheço que necessitas de uma melhor preparação para a vida. Jesus responde: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Ela não entendeu. A escola melhor? Que escola? No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade, o admitisse em seus trabalhos na carpintaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza: ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. E muitos perguntam: o que fez Jesus dos 13 ao 30? Trabalhou com o Pai em casa na carpintaria, aperfeiçoando a madeira e enchendo a casa de alegria, de bom ânimo e de alegria. Deixando também uma grandiosa lição para todos nós. A lição de que a família é o maior patrimônio que Deus nos concedeu e de que ela é a primeira escola do espírito imortal. É na família que nós aprendemos a lição do respeito aos mais velhos, do respeito aos nossos pais. É no lar que nós aprendemos a lição da generosidade, porque é dentro dele que nós compartilhamos. Se tem um pão, a família come um pão. Se tem 10, ela reparte os 10.
É em casa, no lar, que nós aprendemos que a vida, que o mundo não foi feito só para mim. Que eu preciso aprender a dividir. E que a maior felicidade é a felicidade de compartilhar. Jesus, então, humildemente, foi um carpinteiro. E no Evangelho de João, há essa referência. Quando os fariseus se referem a ele, dizem assim: mas não é esse o carpinteiro, filho de José? Todos o conheciam como carpinteiro. E muitos não conseguiam entender como que um carpinteiro pudesse demonstrar tanta sabedoria. Porque nós não temos olhos de enxergar o espírito imortal. Nós olhamos para a condição atual do encarnado. Qual o corpo, qual a cor da pele, qual país nasceu, qual língua que fala, qual a profissão, mas não temos olhos de ver no fundo da alma. Qual é o espírito que está por trás desse corpo? Qual a experiência milenar que esse espírito traz? E ali, naquele caso, no corpo de um carpinteiro, estava o governador espiritual do planeta, que se ocultou, que se escondeu na simplicidade, sabe para quê? Para não constranger a nenhum de nós. Porque se ele viesse na sua grandeza, nós nos sentiríamos envergonhados. E o amor não envergonha ninguém. O amor sempre acolhe. Quem ama sempre faz com que as pessoas se sintam à vontade. É por essa razão que nós vamos encontrar nessa narrativa Jesus enchendo a casa de ânimo, de alegria, porque ele trabalhava com bom ânimo. Ele mostrava que nas situações mais singelas da nossa existência, não é o que você está fazendo, é o como você faz. É a maneira como você faz. É a maneira que define se você está aqui ou se você está aqui espiritualmente falando. E essa é uma característica essencial do homem de bem. Nós podemos ter um homem de bem que seja um senador. Ele pode ser um presidente da República, como ele pode ser uma pessoa que limpa a rua. Porque não é o que ele faz, é como ele faz. É como ele conduz a sua tarefa. É a maneira como ele se comporta diante dos seus irmãos. O tempo passa. E Jesus resolve iniciar a sua tarefa, a sua missão pública. E como que ele faz? Ele faz numa festa de casamento. Estou tentando achar o texto aqui, eu tinha marcado, mas... Aqui. Achei. Numa festa de casamento. Por quê? Segundo o evangelista João, tratava-se de alguém que conviveu na infância com Jesus. O noivo era alguém que teve o privilégio de conviver com Jesus. E lá estava ele, sua mãe, na festa das bodas.
Mas naquela festa, e as festas de casamento na antiguidade duravam 7 dias. Então imagina a quantidade de comida que tinha que ter. Né? Porque o povo festejava, conversava, mas não parava de comer. E nesse caso acabou o vinho. O noivo, então, embaraçado, envergonhado, com vergonha até de pedir para Jesus, porque todos nessa época já sabiam dos poderes espirituais que Jesus trazia, fica com vergonha de pedir para ele para resolver o problema. Pedem então para Maria. Porque toda vez que nós estamos aflitos, a gente corre para um coração de mãe. Corre para um coração de mãe. E Maria dá o maior conselho que uma mãe pode dar na terra. Ela diz assim para o noivo: fazei tudo o que ele vos disser. Quem dera se todas as mães do mundo ensinassem os seus filhos: filho, faça tudo o que Jesus te ensinar. Porque a pessoa aprende a ser violenta na infância. A criança aprende a ser egoísta quando é criança. Ela aprende a ser orgulhosa quando está pequena. O homem de bem é formado desde o útero. E bem-aventurado o encarnado que encontra uma mãe que diz para ele desde o momento em que ele nasce: filhinho, faça tudo o que Jesus te ensinar. Porque aí ele vai aprender a dividir os brinquedos. Ele vai aprender a respeitar as pessoas. Ele vai aprender a amar o semelhante. Vai aprender a se tornar um homem de bem. Então Maria vira para aquele noivo e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Não me escute, escute a ele. E Jesus pede para ele trazer a água e transformar a água em vinho. Simão Pedro, que presenciou, depois no particular chama Jesus, e ele, que era um ancião, um homem profundamente religioso, fica preocupado. E ele pergunta para Jesus: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como que nós devemos interpretar a sua primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para a embriaguez e para a gula? É uma objeção interessante. Interessante. Só há um problema nessa pergunta. Essa pergunta: olha, mas você vai lá? É uma festa mundana? Você transformou água em vinho? Essa pergunta é a típica pergunta de quem só pensa, mas não sente. Eu ouvi uma história de que uma senhora muito puritana, certa vez andando em Pedro Leopoldo, viu o Chico num bar daqueles, imagina aqueles, né? Tomando um café. Ela então chegou na porta, que ela não queria entrar. Falou: Chico, você num bar? E o Chico falou: minha filha, quando um espírita entra num bar, ele vira lar. Porque ali ele entrava, tomava o café e conversava com o dono do bar. E conversava com alguém que estava ao lado embriagado.
Ali ele transmitia amor, orientação, espiritualidade. Porque a luz pode atravessar qualquer pântano sem se contaminar. Então Jesus diz para Pedro: Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Simão não entendeu a pergunta. A resposta. Não entendeu a resposta. Você conhece a alegria de servir a um amigo? Era como se Jesus tivesse... Você está preocupado com o vinho, você está preocupado com a festa, mas se esqueceu de que o noivo é um amigo. De que o noivo me pediu um favor. E eu tive a ventura de servir a um amigo. Você conhece essa alegria, Simão? E ele então ficou embaraçado. Jesus então começa a explicar. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Então, qual é o símbolo da união de Jesus com a terra, com o mundo regenerado? Uma festa de casamento. Uma grande festa. Com muita alegria, muito amor, muita união, muita fraternidade. O vinho ali foi bem o da alegria com que eu desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Olha Jesus explicando: Simão, o vinho é o símbolo da alegria, porque ninguém vai construir o reino de Deus dentro do coração sem alegria. É por isso que chama boa nova. Evangelho é boa nova, é boa notícia. É a notícia mais alegre que o mundo já recebeu. Olha o que Jesus diz para ele. Estou com os meus amigos e amo a todos eles. Meu Deus. Esse é o governador espiritual da terra. Estou com os meus amigos e eu amo a todos eles. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Nós não sabemos. Há pessoas que vivem 65, 70 anos. Uma vida de tristeza e de amargura. Até que chega um neto ou uma netinha. E muda a vida da pessoa. Por quê? Porque nasce naquele lar um afeto da alma dele. E os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Quando a gente está se perdendo, Deus nos laça. Sabe como é que Ele faz isso? Através de pessoas que nós amamos muito. Ele coloca essas pessoas na nossa vida e através delas, pelo amor, Ele nos resgata. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos, Simão, santificar a nossa afeição. Santificar a nossa afeição. Proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Olha o que Jesus está dizendo. Simão, tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são aquelas que empregamos em amá-los.
enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Olha o que Jesus está dizendo. Que a coisa mais valiosa da vida é quando você está com as pessoas que você ama, mas não é só estar com elas. É estar com elas, mas proporcionar para elas momentos de infinita alegria. Infinita alegria. Porque o nosso coração tem que ser uma sala iluminada, onde as pessoas que a gente ama se sintam amadas. Amadas. Esse é o homem de bem. Esse é o homem de bem. A pessoa de bem, o ser humano de bem, é alguém que você se sente bem ao lado dele. Você não quer sair de perto. Você quer conversar. Porque até o Chico, até tomando um café, ninguém queria sair de perto. Ao lado dele, todos estavam rindo. O Chico era uma pessoa alegre. Todos ficavam felizes. Se sentiam acolhidos. Por quê? Porque o coração de quem ama é uma sala iluminada. Não é uma sala de julgamento. Você não se sente julgado. Você não se sente avaliado. Você se sente amado. Você se sente aceito. Como você é. Do jeito que você é. Diz Humberto de Campos que Simão Pedro achou aquilo tudo muito estranho. Ficou muito assustado com aquilo. E perguntou, olha a pergunta. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando eles nos retribuem com ingratidão? Esse é o nosso medo. O nosso medo de amar é amar e não ser retribuído. Eu não vou amar. Porque eu não sei se eu vou ser amado. Eu não vou ser bom. Eu não sei se as pessoas vão ser boas comigo. E se eu fizer alguma coisa boa e as pessoas forem ingratas comigo? Então, muitos de nós não têm ânimo de ser homens de bem, já temos condições de ser homens de bem, mas não somos por medo de não sermos retribuídos. E aí nós nos fechamos. Não, eu vou ser um pouquinho bom só. Aí eu dou um pouquinho de bondade, porque se ele for ingrato, aí eu não investi muito. É como se fosse uma bolsa. Eu vou colocar só $1.000. Porque se eu perder, eu não perdi muito. E aí nós vivemos uma encarnação inteira amando só um pouquinho. Amando um pouquinho, sendo bom, um pouquinho paciente, um pouquinho misericordioso, só um pouquinho. Com medo de não receber a recompensa. É natural. Essa dúvida que Simão colocou para Jesus é a nossa dúvida. É a dúvida de todos nós. Então Jesus responde para ele, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. A base do verdadeiro amor é a renúncia. E quem ama tem mais prazer em doar do que em receber. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro.
A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus. Deus sempre nos compreende. Então eu me recordo aqui, e todos devem ter um caso. Eu me recordo que eu era criança e ia para uma casa numa região rural. Era um pequeno sítio. E lá tinha uma tia minha, irmã da minha avó paterna. E nós chegávamos lá, ela ia para a cozinha e fazia o café, e bolo de milho, e pão de queijo. E ela, eu não sei, eu acho que ela imaginava que a gente tinha 5 estômagos, porque a mesa ficava cheia e ela, a alegria dela não era sentar para comer. A alegria dela era servir. Ela ficava feliz em nos ver sentado comendo. E ai de alguém se puxasse e tirasse ela da cozinha. Não, senta aqui que eu vou te ajudar. Tirava o prazer dela. E quantos aqui, Thanksgiving está se aproximando? Quantos de nós aqui não vai encontrar com a mãezinha ou não vai se recordar da sua mãe? A família toda e ela lá na cozinha. E ela preparando. E a família toda reunida em torno de uma mulher. Da mãe. Que é o sol do amor na casa. Porque o amor verdadeiro encontra mais prazer em doar do que em receber. O fato de conseguir amar já é a maior recompensa. Tem pessoas que constroem um império de bilhões de dólares. E todas as pessoas que estão ao lado dele não o amam. Amam o dinheiro que ele tem. Amam o estilo de vida, mas não amam a pessoa. Então, às vezes, são pessoas que viajam o mundo inteiro. São pessoas que experimentam tudo que o mundo pode oferecer, mas nunca experimentaram um cálice do amor. Eles não sabem o que é de fato o amor. O amor verdadeiro. Aquele amor que você recebe sem precisar pagar nada. Amor gratuito. Amor incondicional. Que é o maior tesouro. O maior tesouro. Porque alivia a alma. Você se sente em paz. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Olha o que Jesus estava profetizando. Simão, se todos os meus amigos me abandonarem, se muitos se transformarem em meus inimigos, eles jamais vão conseguir tirar uma alegria infinita que eu tenho. A alegria de ter doado alguma coisa.
E então, quando se aproximava o momento da crucificação, o que Jesus faz? Chama os 12 apóstolos. Se aproximava o dia da festa da Páscoa. A Páscoa para os judeus é como o Thanksgiving para os americanos. As pessoas viajavam do mundo inteiro, reuniam com as suas famílias. Não era o peru, era o cordeiro. Em vez de preparar o peru, preparavam o cordeiro. As famílias se reuniam, ali elas riam, faziam suas preces, faziam uma refeição e agradeciam a Deus. É uma verdadeira cerimônia de Thanksgiving. O que Jesus faz? Chama os 12 e fala para eles: eu necessito celebrar essa Páscoa com vocês. Como? Ele que é o governador espiritual do orbe. Mas por quê? Porque ele queria deixar a derradeira lição de amor. Ele queria doar o seu infinito amor. Ele começa dizendo assim: eu chamo vocês todos de amigos, porque tudo que eu aprendi do Pai, eu estou ensinando para vocês. Tudo que eu aprendi, eu estou compartilhando com vocês. E eles comem. E qual que era a marca principal de Jesus no Evangelho? Ele gostava de partir o pão. Ele que pegava o pão, partia e entregava. Ele gostava de partir e entregar o pão para todos. Não deixava ninguém fazer. Por isso que no caminho para Emaús, quando ele está conversando e os discípulos não identificam ele, convidam ele para ficar na hospedaria. Quando ele parte o pão, ele fala: é você, mestre. Identificaram ele pelo partir do pão, porque era um hábito dele. Ele gostava de compartilhar. Ele pega então a mão de Judas e diz para a alma de Judas: meu filho, eu sei que você vai me trair. Eu sei que você vai ser ingrato. Tudo que eu estou te dando, você vai rejeitar. Você vai falar mal de mim pelas costas. Você vai me entregar para ser preso. Mas nem assim Jesus retirou ele da cerimônia. Pegou a mão dele, colocou dentro do prato, partiu o pão com a mão de Judas, como se ele estivesse tentando dizer para a alma de Judas: Judas, esquece esse plano. Experimenta a alegria de compartilhar. E Judas não entendeu. Quando Jesus é preso, todos os amigos se afastam. Ele morou 3 anos na casa de Simão Pedro. O primeiro a negar, a afastar, foi Simão Pedro. Todos foram embora com medo. E ele ficou sozinho. Sozinho. Então, naquele momento mais doloroso da cruz, em que onde estavam os leprosos que ele curou? Ninguém voltou. Onde estavam os cegos que ele curou? Onde estavam todas as pessoas que ele ajudou? Não tinha nenhuma delas no pé da cruz. Nem Simão Pedro, que ele morou na casa dele, pescou com Simão Pedro, almoçava, jantava, o dia inteiro, não estava lá. Todos os amigos haviam abandonado Jesus.
E então se aproxima Maria e João Evangelista. Perplexos. Maria, que havia dado de amamentar para ele, que viu ele dando os primeiros passos, enxergar um filho na cruz. Imagina a angústia daquele coração de mãe. Ele, então, sem se preocupar com as dores que ele estava sentindo, com a sede, olha para João e diz: meu filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Tomou uma medida para tentar minimizar a dor daquele coração de mãe. Deu um filho adotivo para ela. João iria tentar substituir um pouquinho daquele vazio que a partida de Jesus ia deixar naquele coração. E por outro lado, Maria seria aquela mãezinha que João precisava, porque tratava-se de um missionário responsável pela divulgação do Evangelho. Nem na hora suprema Jesus pensou nele. E quando ele olha para todos e vê que todos os beneficiários, todos os amigos haviam abandonado, ele faz uma prece: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Como se estivesse dizendo, como ele disse para Simão, que a maior alegria de quem ama é o ato de dar. É doar alguma coisa. Doar. E então nos conta Humberto de Campos que nesse momento em que ele começa os últimos segundos antes do desencarne, uma legião de espíritos celestiais envolvem a cruz. Um grupo de anjos começam a cantar uma música celestial. Outros começam a passar bálsamo no corpo de Jesus para aliviar as dores. Alguns traziam um papel e anotavam todos os responsáveis pela crucificação para o resgate futuro. Eram equipes separadas de anjos. E todos ali envolvendo Jesus, preparando o regresso do governador espiritual do orbe para o mundo espiritual. Eis que então, diz Humberto de Campos, vem apressado um anjo solitário, um anjo sozinho. Ele vem correndo, chega perto, olha nos olhos de Jesus, coloca o ouvido no coração de Jesus, e esse anjo percebe que Jesus estava tentando falar alguma coisa, porque já não tinha mais força física. Jesus tentava balbuciar alguma coisa. Ele então coloca o ouvido na boca de Jesus. Brevemente Jesus fala poucas palavras. E esse anjo sai veloz. Era o anjo da caridade. E Jesus havia pedido a ele que fosse socorrer Judas, que acabara de suicidar. Esse é o homem de bem. E esse é o amor que nos aguarda. Muito obrigado. Bom dia para todos.